Olá, meu caro amigo, seja bem-vindo a este canal. Se não sabes, este canal foi criado com o propósito de partilhar consigo a mensagem do Senhor. É o canal com o nome Conectado à Fonte. E se estiveres a assistir no Facebook, a nossa página também é Conectado à Fonte. Quero lhe convidar a ser o meu parceiro deste projeto. A partir do momento em que você vai partilhar, vai comentar, vai dar o seu like, isso ajudará bastante para o crescimento deste canal ou então desta página. Se estiveres a completar um ano de idade hoje, estás de parabéns, que Deus lhe abençoe, assim como quem completa um ano de casamento ou de batismo. Que o nosso Deus possa lhe proporcionar diversas bênçãos para a honra e glória do seu santo nome. Hoje nós vamos dar o começo de uma nova série com o título Privilégio dos Convertidos, não dos talentosos. Este tema está formado por 5 episódios e em cada quinta-feira nós poderemos lançar um estudo para então assim interagirmos e termos a noção do que nós aqui queremos entender, do que queremos estudar. Antes, quero convidar-lhe em oração para pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, lhe agradecemos por este momento de estudo. E venha, Senhor, iluminar as nossas mentes e tornar os nossos corações sensíveis para ouvir o apelo do Espírito Santo e viver para a honra e glória do santo nome. Em Cristo Jesus. Amém. Amigo, algum dia já ouviu a expressão tal filho, tal pai? Ou filhinho do peixe, peixinho é? Essa expressão é usada para poder referir-se ao caráter, para referenciar a semelhança que existe entre eles. E muitas das vezes os pais são felizes ficam felizes porque quando ouve a vizinhança dizer não, o fulano é educado, assim como seu pai. E de igual modo ficam tristes quando dizem que ele não é educado, assim como seu pai. A Bíblia nos mostra este desejo, a Bíblia nos mostra no plano de Deus quanto à questão aqui nós apresentamos. Veja, o livro de Gênesis capítulo 1, verso 26 diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que quer dizer que Deus criou o homem segundo a imagem e semelhança. Dentre todo o homem criado por Deus, simplesmente o homem teve o privilégio de possuir o caráter e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, ao sair no momento da criação, foi feito com um caráter perfeito e harmonia com a vontade de Deus, e ele trazia a natureza física, espiritual e intelectual, assim como é o nosso Deus. O homem foi criado com capacidade para pensar, capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de resolver grandes problemas, pequenos problemas e outras virtudes que fazem parte do caráter de Deus. Então, quando o homem saiu de Deus, ele era um homem perfeito. Não havia mancha no seu caráter. Infelizmente, essa imagem foi danificada, essa imagem foi rasurada porque o homem afastou-se de Deus. Adão havia recebido a orientação de não comer do fruto. Infelizmente, com o desejo de querer ser igual a Deus, ele comeu do fruto. Veja, o problema não começou no fruto, o problema começou quando Adão se afastou do lugar de encontro com Deus. Adão tem um local em que ele se encontrava com Deus, que é no jardim, e quando pecou, Deus foi à procura dele, perguntando a Adão onde você está. Quer dizer que ele não estava no lugar habitual. Assim somos nós. Deus, desde o momento em que nós abandonamos o local do nosso encontro com Deus, aquele local em que nós orávamos, onde louvávamos ao Senhor, estudávamos as Sagradas Escrituras, a partir do momento em que abandonamos a frequência na igreja, nós nos afastamos de Deus. E nos afastando de Deus nos leva a cometer diversos pecados, nos leva a termos ali o caráter ou os frutos da carne. O desejo do Senhor é restaurar em nós esta imagem perdida. A imagem perdida que se perdeu lá no jardim, por isso que todo homem que nasce com a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é essa que nos leva a não termos o desejo de estudar a Bíblia, a não termos o desejo de encontro com Deus. A natureza pecaminosa é essa que nos leva a ficar irritado quando se fala sobre Deus. E Jesus Cristo quer restaurar em nós essa
condição em que nos encontramos. Porque assim como o pecado entrou por intermédio de Adão, a salvação e a restauração também vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser semelhante a Cristo consiste na transformação do caráter. E Deus quer que cada um de nós desenvolva o tipo de caráter de Cristo, descrito nas bem-aventuranças de acordo com o livro de Mateus 5, verso 1 a 12, e no fruto do Espírito Santo, de acordo com o livro de Gálatas 5, verso 22 e 23. Essa não é tarefa humana, não é um trabalho que cada um pode executar, mas depende do Espírito Santo, porque é a tarefa dele de produzir o caráter semelhante ao de Cristo Jesus. À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos mais e mais semelhante a Ele e refletimos a sua glória, conforme nós encontramos escrito no livro de 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 18. E nós vimos isso na vida dos discípulos. Jesus Cristo, quando veio à Terra, nomeou 12 apóstolos. Cada apóstolo tinha a sua habilidade, tinha o seu talento. Apesar deles possuírem essas características boas, também possuíam características ou traços maus no seu caráter. Os apóstolos, cada um deles tinha seu defeito. E Jesus Cristo conhecia e sabia os problemas que cada um acarretava. Mas nem com isso o Senhor os julgou. Ele lhes chamou conforme os seus defeitos para serem semelhantes a eles. E veja que um dos defeitos que tinham em comum é a disputa de cada um ser o maior no reino dos céus. Jesus Cristo, ao dizer, segue-me, estava a lhes convidar para que tornasse o modelo da vida deles, para que eles olhassem Jesus como referência e fruto do relacionamento com eles poderá lhes transformar a vida e terem um caráter restaurado neles. Vimos nisso posteriormente, enquanto estava nesse processo de santificação, Pedro, Jesus Cristo no Sinédrio, lembra, né, a Bíblia diz que Jesus chamou a atenção a Pedro, dizendo que ele negaria Jesus por 3 vezes. E quando chegou no Sinédrio, Pedro estava lá a contemplar Jesus. As mulheres que lá viam, as criadas, olharam para Pedro e entenderam que era um dos discípulos. Pedro não realizou nenhum milagre, Pedro não se auto-apresentou, mas por causa do caráter, por causa dos traços que ele já estava a ganhar de Jesus Cristo enquanto tinha relacionamento com ele, levou a ser identificado como seu discípulo. E isso acontece quando nós também nos relacionamos com Cristo. Se nos relacionamos com Cristo aqui na terra, nós poderemos adquirir o seu caráter. Nós poderemos ser transformados e ao ser transformado teremos os frutos que nós lemos ou então o que nós encontramos no livro de Gálatas 5, verso 22. O Senhor nos chamou para sermos segundo a sua imagem, para sermos imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos céus só irão pessoas que estiverem refletido neles o caráter de Cristo, aquelas pessoas que hoje na terra se transformaram. Como é que eu sei disso? Eu quero te levar para o livro de Apocalipse, capítulo 14. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. No grupo que o apóstolo João contemplou no reino dos céus, ele verificou homens cujos as suas testas continham o nome do nosso Deus, ou o nome do seu Pai. E a Bíblia, quando fala de nome, nos leva ao caráter. O nome representa o caráter de Deus, ou seja, nos céus estavam presentes na visão de João as pessoas que continham o caráter de Cristo. Como é que eles adquiriram esse caráter do Pai? Por intermédio do relacionamento diário com Cristo na terra, porque ele diz que seguiam o Cordeiro por onde ele ia. Ou seja, eles estavam apaixonados. E eu estou a falar aqui para pessoas apaixonadas ou que um dia se apaixonaram. E sabe que quando alguém está apaixonado, o desejo de ligar ao seu parceiro, o desejo de ver a pessoa, estarem juntos em qualquer momento. Então essas são as pessoas que estavam apaixonadas, que sofreram por Cristo, deram sua vida por Cristo, não se importaram com a dor e eles esperaram somente confiando
em seu mestre que poderia o resgatar da dor em que se encontrava. Este é o grupo de pessoas salvas, grupo de pessoas que hoje estão lutando, estão procurando buscar diariamente a Deus, tendo comunhão com Ele. E Ellen White, no livro Eventos Finais, página 325, ele escreveu o seguinte: se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santo na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Este é o tempo que você e eu temos para mudar, para aceitarmos o Espírito Santo e transformar as nossas vidas. Ninguém na volta de Cristo será transformado. A transformação tem que acontecer agora. Por quê? Ela continua dizendo: saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestaste em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-lo pela presença de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as maçãs lá do alto. Se hoje o irmão morrer com desejo de bebida, saiba que ao ressuscitar, você vai ressuscitar com este desejo. Se hoje você morrer com desejo de fornicar, adulterar, ao ressuscitar na breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo, você continuará com os mesmos desejos. Porque o Apocalipse diz que o justo continuará a fazer justiça, o santo continuará a santificar-se, enquanto que o ímpio continuará na sua prática. Isso deve ser feito agora. Precisamos de uma verdadeira conversão. Alguns tornaram funcionários de Cristo. O Senhor precisa que você se torne filho. O Senhor precisa que você se torne herdeiro da sua promessa. Não basta cantar, não basta frequentar a igreja, não basta fazer um serviço para o Senhor, porque o serviço não garante em nós a transformação do caráter. O caráter vem por intermédio da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vimos que o livro de Gálatas diz que quando a pessoa for possuída do Espírito Santo, então produzirá o fruto do Espírito Santo. Isto sim é que é o privilégio dos convertidos, não dos talentosos, porque você não precisa usar o seu talento para ter o caráter de Cristo. Você precisa ir a Cristo para ser transformado e assim estar com Ele. Deus não precisa ou não está interessado no que você faz. Deus está interessado no que você é. Deus não quer simplesmente que você sirva a Ele. Deus quer que transforme a tua vida melhor para depois você servir com zelo. Porque nos céus nós não iremos por causa da carreira, nós iremos por causa do caráter que hoje aceitamos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que você está a fazer, se calhar nesse momento, é o que deve fazer? O apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus antes da sua total conversão, depois de ter se convertido, ele pregou o sermão que converteu 3.000 almas depois da plenitude do Espírito Santo. Ele respondeu em Atos 3, verso 19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos caminhos, para que os vossos pecados sejam perdoados, encontre o refrigério da alma. A oportunidade de mudarmos o caráter começa quando cada um de nós reconhece que precisa de ajuda de Deus para sair de onde ele se encontra. Jesus, quando chamou os apóstolos, a primeira coisa que ele fez é convidar para estarem com eles. E em João 15, verso 5, ele aconselha, ele convida para permanecermos nele, porque ao estarmos nele vamos produzir os frutos. E ele conclui dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos mudar, não podemos ser transformados pelo nosso esforço, simplesmente pela conexão diária com nosso Senhor Jesus Cristo. Para sermos transformados e termos o caráter de Cristo, precisamos mudar. A palavra arrependimento, que nós fizemos menção no capítulo de Atos 3, verso 19, no grego é metanoia. Metanoia significa mudança de mente ou mudança de atitude. O que quer dizer que nós precisamos mudar o que somos. Essa é a razão do apóstolo Paulo falar em Romanos 12, verso 12. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar, ter o desejo de viver as coisas de cima
de pensar nas coisas de cima quando a sua mente mudar. Deixar de consumir o que consumia, deixar de ver o que assistia. O que quer dizer que se hoje você assiste pornografia, para ter uma nova mente em Cristo Jesus, você precisa cultivar o hábito de estudar a Bíblia, de assistir os vídeos conforme você está a fazer agora, de buscar as pessoas próximas para o ajudar nesse sentido. E nesta senda, precisa também desejar que o Espírito Santo habite em você, porque é o Espírito Santo que muda o seu caráter. Persevere na oração, continue orando independentemente das suas falhas, não desista. Não desista de ser cristão, não desista do desafio de querer abraçar os princípios do Senhor. Não coloque-se no terreno de Satanás. Foi isso que Adão fez. Se colocou no terreno de Satanás e ele caiu. Então procura sair do lugar em que influenciam você a cometer os erros e que te levam a afastar-se de Deus. Fale com alguém experiente, alguém que você entende que esta pessoa tem um privilégio de encontros com Deus para lhe auxiliar nessa coisa, nesses encontros. Cultive os bons pensamentos e creia no Senhor. Aceite o batismo, porque Marcos 16, verso 15, verso 16, ele orienta para que preguemos a mensagem. E o que nós aqui estamos a fazer, ele diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eu pergunto para você nesta tarde, neste período em que você está a assistir este vídeo, nesta manhã ou nesta noite, não quer aceitar hoje a Jesus Cristo como teu Salvador? Não deseja hoje ser restaurado à imagem e semelhança de Deus, tal como foi no começo? Para Deus criar o homem, diz, façamos o homem. Quer dizer que estava lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que quer dizer que a tua restauração necessita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade trabalha para levar de volta a você a imagem e semelhança deles, ou a imagem e semelhança de Deus. Hoje é o tempo da salvação. Não dia para amanhã, porque não sabes o que vai acontecer. E Deus quer hoje que você o abrace. Se essa é a tua decisão, eu lhe convido a apresentar o mesmo propósito para Deus em oração. Bendito Deus, nós lhe agradecemos porque fomos motivados para tomar a decisão de nos encontrarmos contigo. Esse é o privilégio que temos de relacionamento que origina a transformação do nosso caráter de dentro para fora. Nos ajuda a permanecer decisivos em Cristo Jesus. Amém. Prezado amigo, nós agradecemos pela sua companhia. Fizemos a introdução, fizemos o primeiro estudo dessa série, Privilégios Convertidos, não dos Talentosos, e daremos a sequência nos próximos encontros. Até lá, nós contamos consigo e fique com Deus.